Quando a gente fala de Jesus, a gente não está falando de religião. A gente não está falando de regras, de dogmas, de ritos. A gente está falando de liberdade. Quando Paulo fala lá em Gálatas 5:1 que Jesus nos deu liberdade e é para nós permanecermos nessa liberdade, não voltar e não retornar ao jugo da escravidão, Paulo está dizendo que em Cristo nós somos livres, nós somos libertos. Então tudo aquilo que está fora de Jesus é prisão, é escravidão, é cárcere. Então, quando a gente apresenta Cristo, que Ele morreu em nosso lugar, que Ele se fez pecado, Ele morre numa cruz por nós, nos substituindo, a gente está falando que Ele morreu para nos livrar, nos libertar dessa religião, nos trazer vida, porque a morte ela nos aprisiona. Todos pecaram, estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. Estamos mortos, nós não temos comunicação com Deus. Quem está morto não fala. Então, a obra perfeita do Deus triuno, ela abrange isso, ela fala disso, de trazer o homem à vida. Não é uma religião. A religião é uma coisa de homens. É colocar ritos, é colocar sistemas, é colocar regras, dogmas, para colocar o ser humano debaixo de uma esfera em que é ele que tem que fazer alguma coisa para ele ser aceito por Deus. Então o homem cria a religião, o ser humano cria as religiões, baseadas nos seus egoísmos, nas suas vontades, colocando Deus como se fosse um carrasco, como se exigisse sacrifícios, exigisse coisas que não estão nem descritas nas Escrituras. Então, quando eu falo de Jesus, eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando da igreja A, da igreja B. Né? Tanto é que a palavra igreja, ela foi distorcida com o passar dos anos. Igreja é um corpo. Quando Jesus morre em nosso lugar, ele nos substitui, o seu sangue é derramado, e quando nós cremos que ele morreu em nosso lugar, quando temos a consciência dada pelo Espírito Santo que nós somos pecadores, que nós somos devedores e que a condenação eterna era um ato justo de Deus, era uma condenação justa do Deus justo sobre a nossa vida, e nós entendemos, nós cremos aí, nós passamos da esfera da morte para uma esfera de vida, de uma nova vida, não apenas de uma vida, mas de uma nova vida. Passamos de estarmos mortos para estarmos ressuscitados em Cristo, por causa dos méritos de Jesus. As religiões apresentam como se a salvação, como se nós pudéssemos ser aceitos por Deus pelos nossos méritos. Então nós vemos aí as pessoas tendo que cumprir, pagar promessas, né, em certas religiões, dizer que a salvação você tem que buscar a salvação, você tem que lutar pela sua salvação, baseada em obras, como outras religiões assim definem, mas que não é nada disso que a Bíblia, que a palavra de Deus assim descreve. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, do versículo 8 ao 10, descreve isso. A salvação é por graça. Graça é favor imerecido. Você não merece, eu não mereço salvação. Mas porque Deus nos amou, Ele enviou o seu Filho unigênito, a segunda pessoa da Trindade. Deus veste pele humana, se encarna na história, sendo Ele aquele que está no controle do enredo de toda a história da humanidade. E Ele morre em nosso lugar. Ele paga a nossa dívida. Então, não é uma religião que eu apresento. Tá? Alguns podem apresentar dogmáticas, regras, não faça isso, não faça aquilo, mas Jesus nos liberta desse legalismo, dessa vida
Porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. A velha vida, que é uma vida baseada em ritos, baseada em dogmáticas, eu tenho que fazer isso para ser aceito, ela morre, ela é crucificada. E aí aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, que aceitam Jesus, que entendem que o sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz foi em seu lugar, eles recebem a salvação, também chamada de regeneração, a nova vida, uma vida em Cristo Jesus. E é uma obra perfeita. É uma obra exclusiva do Deus triuno. É uma obra que Deus idealizou na eternidade, que Deus Pai idealizou na eternidade. É uma obra que foi executada pelo Deus Filho lá na cruz. E é uma obra que é feita no coração do homem pelo Deus Espírito Santo. O que nós temos que fazer? Nós temos que crer. Nós temos que aceitar. E é interessante porque é uma coisa assim tão simples, né? Mas que as pessoas acham tão difícil porque elas estão tão alicerçadas nesse pensamento racional, mundano, caído, de que elas precisam fazer alguma coisa para serem aceitas, né? Toda a esfera do mundo, na sociedade, enfim, é sempre assim, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer uma recompensa, para merecer, então eu tenho que me sacrificar, eu tenho que lutar, eu tenho que pagar promessa, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que dar o dízimo para ser salvo, para ser aceito, o que são apenas regras. Regra não salva. Quem salva é Jesus, é Cristo, e Ele pagou já pelos nossos pecados. Nós não pagamos pelos nossos pecados, porque se nós tivéssemos que pagar pelos nossos pecados, nós teríamos que morrer. Mas para que nós não precisássemos morrer, Jesus morre em nosso lugar. Jesus recebe toda a ira do Senhor e Ele ressuscita, evidenciando assim que essa obra foi aceita pelo Deus Pai. Então nós precisamos crer em Jesus. Então o que muitas vezes falta para nós, para os crentes, é nós divulgarmos isso, que você precisa crer em Jesus, basta isso, creia, e pregar o verdadeiro evangelho, que é Cristo crucificado. Jesus morreu em nosso lugar, você é pecador. Se nós, né, eu falo aqui agora para um público restrito dos crentes, né, se nós na tela, se nós em nossas reuniões no culto, se aonde a gente vai, a gente anunciasse isso, Jesus morreu em nosso lugar, você é pecador, você está condenado, e para você ser salvo, não é pelos teus méritos, não é pelas tuas obras, não é você dando dízimo, não é você frequentando a igreja todos os domingos, que isso vai te salvar. Não existe um purgatório que vai expurgar os teus pecados, depois você vai pro céu. Não. O que existe é que você está condenado, que você, para ser salvo dessa condenação, você tem que olhar para a cruz. Tem que olhar para a cruz. E olhar para a cruz é olhar para o sacrifício perfeito do Deus homem que fez em nosso lugar. Não é religião, não é ritos, não é dogmas, não é regras. É Cristo. E Cristo nos chamou à liberdade. Então permaneça na liberdade que Cristo te chamou. O Senhor nos chamou para ser livres. Livres do pecado, livres da condenação eterna, livres das amarras de Satanás, livre da religiosidade. Ele é perfeito e nos chamou a essa liberdade tão maravilhosa, tão grandiosa. E que o Senhor nos ajude, que a minha oração seja que você consiga compreender isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu fico por aqui. Ao Senhor seja dada toda a glória e honra, gratidão por mais esse dia. E até a próxima, se o Senhor assim permitir.